Olá, tudo bem? Ontem eu consegui ir ao culto porque minha colega trocou o horário comigo. Foi muito bom, graças a Deus. Mas alguma coisa que eu estava reparando é que eu era a pessoa mais velha na igreja. Pra vocês verem que a igreja é uma igreja só de jovens. A maioria, tudo lá, são pessoas bem mais jovens. E às vezes a gente sente um peixinho fora d'água, né? Não só por isso também, mas porque a igreja tem o nome de Assembleia de Deus, mas é só o nome. É uma igreja totalmente diferente, já não canta mais os hinos da harpa. E eu tenho muita saudade dos hinos da harpa, porque eles remetem à Assembleia de Deus mesmo, né? Onde a gente sentia aqueles hinos que foram feitos em meio a lutas, a tribulações, a milagres que Jesus tinha feito na vida das pessoas. Então, cada hino da harpa tem sua história e a gente abolia isso daí, não é legal. É bom você cantar, ter a tradição de cantar os hinos da harpa, né? São tradições boas que, infelizmente, tem muitos lugares que já estão deixando de usar. Mas eu sinto muita falta, principalmente que eu quando eu gosto de louvar a Deus com os hinos da harpa, né? Aqueles hinos lindos que nos remete ao passado, que nos remete ao tempo da igrejinha de madeira, ao tempo daquela igrejinha que todo mundo se reunia ali, das EBFs, da Escola Bíblica Dominical. Remete a um povo pentecostal cheio do poder de Deus, né? E hoje você vê um povo que serve a Deus de boca, mas o exterior dele nada diz que ele é crente. Se você olhar assim, você pensa assim, essa pessoa tem que ser convidada para aceitar Jesus como Salvador, porque ela não é crente, porque não tem. É como um pregador falou uma vez, tem gente que tem que estar escrito na testa dele, escrever lá, eu sou crente, porque não tem cara de crente. E muitas vezes não tem linguajar de crente, muitas vezes não tem comportamento de crente, mas dentro da igreja ele está lá glorificando a Deus, somente dentro da igreja. Mas fora da igreja, os seus hábitos, os seus costumes são totalmente diferenciados. Então hoje nós estamos vivendo um pluralismo, né? De pessoas que se dizem ser e não são. E aquelas pessoas que querem ser diferentes, que querem realmente ser crente por dentro e por fora, elas são taxadas de preconceituosas. Preconceituosas. Eu ouvi essa palavra e eu achei que está falando comigo. Não deixe o teu preconceito te afastar de Jesus. Não deixe o teu preconceito não fazer você sentir alguma coisa. Aquilo lá eu achei que era para mim, porque não é que é preconceito, é que infelizmente a gente enxerga, a gente vê, e a gente vê coisas que às vezes a gente pensa assim, meu Deus, não tá legal, tá muito mundano, as coisas estão muito mundanas mesmo, estão aquele evangelho que transforma, que é o evangelho que a gente aprendeu, que é o evangelho da cruz, o evangelho de Jesus, para ter uma transformação de vida, nesse evangelho não tem mais. Não tem. Em muitos lugares esse evangelho já não é pregado. E a gente sente necessidade de ver esse evangelho da cruz, esse evangelho que transforma, esse evangelho que traz as pessoas para Deus, esse evangelho que entra e faz transformação, faz morada, esse evangelho que faz curar enfermos, esse evangelho que faz ir para a cadeia visitar o preso, esse evangelho que faz sair pelas praças evangelizando, mas não esse evangelismo de McDonald's, esse evangelismo assim frufru, supérfluo, esse evangelismo que não transforma ninguém, que não é evangelho que venha como você está, continue como você está, simplesmente você não precisa mudar, do jeito que você tá bom, você só diz que é crente, se batiza e tem uma voz boa, tá dentro. Entra cá, você tem uma voz boa, você vai cantar num grupo de louvor, você vai pregar porque você sabe. É isso que nós queremos de você. Não é uma transformação, não é transformação de vida, não é aquela pessoa que
está ali para orar para os enfermos, aquela pessoa realmente que tem uma transformação, que reflita o brilho de Jesus, porque quando não há transformação, não tem como refletir o brilho de Jesus. Tá um sol aqui na cara, que Deus livre. Não tem como refletir o brilho de Jesus se não tem aquele brilho, né? Como é que vai não está refletindo o mundo. A pessoa está refletindo o mundo, isso sim, ela tá mostrando o quê? Ela não está mostrando, gente do céu, os crentes trocando joias, ganhando joias de presente. Quando que você viu algo assim no passado? Vão dizer, a irmã é quadrada. Não, eu não sou quadrada, eu sou realista. Eu sirvo a Deus, um Deus que transforma. Eu aprendi que Jesus transforma vidas. Eu aprendi que Jesus, ele é tudo, ele supre. Você não tem necessidade de ter outra coisa quando você tem Jesus na vida. Eu sou do tempo que Jesus, ele era tudo para nós, ele era necessidade, ele era necessário, ele é para nossa vida, tudo era Jesus. Agora a gente vê um ambiente onde Jesus assim, sabe? Jesus é supérfluo. Diz que Jesus é tudo, mas a gente não sente aquele tudo de verdade. Aquilo lá parece que Jesus tem prioridade, Jesus tem permissão para tocar só dentro, fora não. Fora eu vou usar tudo que eu quiser, eu vou ser tudo que eu quiser e só dentro. Jesus mora dentro de mim, acabou, mais nada. Mas eu creio em Jesus que para ele morar dentro, ele tem que ter liberdade, né? Jesus tem que ter liberdade no nosso interior, porque nós somos corpo, alma e espírito. Jesus só pode entrar no interior, lá dentro, na alma. Jesus só pode entrar no espírito e o corpo fica de qualquer jeito. Então temos que ter muito cuidado, porque Jesus vem. Jesus vem. É certeza que Jesus vem. E Jesus vem buscar um povo lavado e redimido de boas obras. Jesus vem e há separação daqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Claro que muita gente tem uma aparência de cristão por fora e por dentro às vezes não é. Mas eu não falo dessas pessoas, eu falo daquelas que têm aparência por dentro e aparência por fora realmente é. Por dentro é e por fora é também. Tem que ser igual. Não podemos ser por fora é do diabo e por dentro é de Jesus. Não tem como servir a dois senhores ao mesmo tempo, não tem como. O meu linguajar pode até ser crentez, mas e fora? E o meu exterior? A pessoa está me vendo com roupas indecentes, roupas que não condizem com uma pessoa cristã. A Bíblia fala sobre as vestes das mulheres, que tem que ser uma veste santa, uma veste que não dê escândalo, uma veste que não chame atenção, que a própria pessoa chama mais atenção do que o Evangelho. É isso que nós estamos vendo pessoas que o que elas fazem o que ela usa chama muito mais atenção do que aquilo que ela está pregando. É uma pessoa que vai, por exemplo, uma pessoa toda maquiada, uma pessoa com batom vermelho, que quer usar, usa, mas usa uma coisa nude, uma coisa suave, uma coisa que ela não brilhe mais que Jesus. Com os cílios enormes, parecendo uma boneca, e a batom vermelho, unhas vermelhas, e vai orar para o enfermo, vai orar para as pessoas. A pessoa se fosse uma pessoa orar para mim, pela minha vida, uma pessoa que estivesse desse jeito, Deus que me perdoe. A pessoa pode até ter boa intenção, mas o exterior dela está gritando lá que a vida dela não está bem com Jesus, porque Jesus, quando ele entra, ele transforma. Eu creio no Evangelho que transforma de verdade, por dentro e por fora. Não é só uma transformação assim que você não enxerga. Nós temos que enxergar, e o mundo também, porque o mundo, nós somos uma carta lida. Alguém disse que talvez a gente seja a única carta que alguém poderia ler. Tem muitas pessoas que não vão na igreja, ele quer ver o cristão. E que tipo de cristão nós estamos sendo? Andando na rua de qualquer jeito, e o povo está olhando para nós. O que eles estão pensando de nós? O que o povo incrédulo, o povo que não serve a Deus, pensa de nós, vendo nós de qualquer jeito, andando pelas ruas aí, dizendo que somos crentes? É triste, viu? É muito triste,
mas que Deus transforme essas pessoas, que Deus dê a elas a consciência do pecado e do juízo e que haja realmente uma transformação, porque sem transformação ninguém verá Deus. É por dentro e é por fora. Sem santificação ninguém verá Deus. Olha, eram isso as palavras de hoje, tá bom? Um beijo no teu coração e até o próximo vídeo. Tá um sol aqui. Glória a Deus pelo sol.